Ociosidade no sentido de competência do conhecimento védico, né? Não são pessoas simplesmente apenas carentes de ajuda, de amparo espiritual, né? Você vê aí a fala do Wagner, por exemplo. Ele é um terapeuta, é um pacificador, e ele já esteve na posição, inclusive, né, de maternar, de cuidar das outras pessoas. A Heloísa, que é uma senhora experiente, uma mãe, uma guerreira, uma vitoriosa, não é? Terapeuta, materna também a humanidade, já com uma certa experiência. E o que faz com que essas pessoas parem tudo que estão fazendo ou que poderiam fazer para ouvir esses conhecimentos, a não ser que esses conhecimentos reverberassem de uma maneira coerente dentro deles. Não são pessoas comuns, são pessoas experientes. Isso sem falar das outras, eu não vou nem mencionar as outras que estão aqui, porque gradualmente cada um deles vai falar. Eu acho que a gente deveria usar um pouco de tirania do bem e realmente fazer uma convocação para todo mundo falar. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas eu acho que todos nós nos enriquecemos, né, com as histórias de cada um, até para a gente aprofundar os nossos laços. Não é porque o nosso relacionamento é virtual que ele é menos profundo. Inclusive, na verdade, relacionamentos platônicos ou relacionamentos virtuais costumam ser ainda mais intensos, porque eles exigem de nós uma super exposição interna de contato. Então, as relações virtuais, elas na verdade, aparentemente elas são relações superficiais, abstratas, mas elas acabam sendo muito profundas, né? E o nosso relacionamento com o conhecimento védico dentro da Torre dos Mantras, que é o nosso coração, né? Que é o que nos liga como almas, né? Como egrégoras, como uma tribo mesmo, né? Uma tribo transcendental. E nós temos, né, a nossa maloca aí, que é a nossa torre, e a gente se encontra aí para fazer os nossos cânticos, né, para voltar à nossa origem de alma. Então, eu fiquei pensando realmente o que faz com que eu nesse ponto eu próprio me coloco, né, dentro desse grupo, né, dentro dessa maloca transcendental aí. E me faço a seguinte pergunta: o que faz, de fato, com que eu me motive para estar fazendo o que eu estou fazendo, quando eu teria a opção de fazer milhões de outras coisas, milhares de outras coisas? Eu sou uma pessoa livre, não tem nada que me obrigue a fazer o que eu estou fazendo. E eu não estou fazendo porque motivado por um preceito religioso, por uma obrigação religiosa. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa completamente livre, disponível para o conhecimento, em busca de conhecimento onde ele estiver, mas e aberto também para sofrer impactos de metamorfose de conhecimentos que possam eventualmente assim conquistar o meu coração e atrair a minha inteligência. A minha inteligência é como se fosse uma formiguinha, e os conhecimentos elevados é como se fosse açúcar. Quando coloca açúcar diante de uma formiguinha, imagina como ela fica, ela enlouquece. A minha inteligência diante dos conhecimentos que me elevam é exatamente como uma formiguinha diante do açúcar, ela simplesmente fica alucinada de felicidade. Então eu não tenho problema nenhum com relação a conhecimentos, muito pelo contrário, eu acho que assim, adicta, né, como alma, aos conhecimentos que evoluem. Mas o que me faz ser tão apegado e atraído ao conhecimento védico? Então, essa curiosidade que até eu mesmo tenho, não é? Evidentemente que assim, as realizações internas demonstram a coerência, né? O bom senso me demonstram que esses conhecimentos eles são de uma natureza chamado Apaurucheya, né? Dentro dos Vedas isso é chamado Apaurucheya. Apaurucheya significa não contaminado, conhecimento transcendente que não é fruto do esforço intelectual humano, que não é uma realização ou uma criação humana, não é o esforço intelectual da comunidade humana na tentativa de encontrar subterfúgios para que aplaque o sentido do vazio existencial. A Apaurucheya significa informação pragmática, objetiva
que te leva à equação final. Isso é apaurushaya, significa transcendente ou conhecimento conclusivo. A palavra Vedanta significa a conclusão do conhecimento. Agora, a gente pode testar para ver se isso é válido ou não, porque afinal de contas, o simples fato de se chamar a conclusão do conhecimento não valida necessariamente que isso seja assim. Porém, se for assim, merecerá com certeza a honra e o mérito que tem por si só. E é justamente isso que me faz ser um ser tão encantado com os conhecimentos védicos e observar que outros seres experientes, buscadores profundos, porque se vê que a Heloísa e o Wagner andaram por diferentes caminhos, vasculharam diferentes caminhos, investigaram diferentes caminhos e de repente depararam-se com os conhecimentos védicos após terem feito um longo caminho e de repente talvez em até algum momento já com uma certa decepção em relação à busca, com uma certa, digamos, desânimo, porque quando você se depara com diferentes conhecimentos e o resultado final produz uma sensação de esgotamento, uma sensação de esfriamento desses conhecimentos, então isso acaba gerando eventualmente uma sensação de frustração do ponto de vista da busca espiritual também, né? Então isso é algo que acontece, é muito comum, não é, entre os buscadores dentro de diferentes religiões, é muito comum isso daí acontecer. O que pode acontecer para um buscador védico é ele se cansar, ele se saturar, ele se cansar de tanta informação. Ele não dá conta de processar tanta informação, ele se cansa, então ele dá uma paradinha para respirar. Isso pode acontecer. Mas chegar o momento em que o buscador védico olha para os conhecimentos e diz: então é só isso? Acabou? Eu sinto muito, mas infelizmente esse fenômeno não faz parte do contexto daqui, porque tem as pessoas também que têm uma fantasia interna de esgotar os conhecimentos. É como o jogador de videogame, né? Eles querem apenas esgotar a fase, fechar a fase e tal. E aí acabou, então agora o outro. Então existe uma fantasia interna para um grupo de buscadores que esgotam as religiões. Investiga aqui, investiga ali, então é só isso, pronto, então é só isso, pronto. Então, para esses buscadores que têm essa fantasia, eu tenho uma má notícia. Infelizmente, ele não dará conta de fazer toda a investigação suficiente, porque os conhecimentos védicos eles se atualizam de forma muito veloz diariamente. E somente jogadores muito rápidos é que conseguem acompanhar essa atualização. É um jogo online para profissionais altamente capacitados. Então, eu fico muito contente, né? Eu fiquei assim muito feliz de ouvir, não é, essas duas falas, porque demonstram, né, que esses conhecimentos eles não são comuns, e a prova disso é que justamente eles fazem, né, com que pessoas assim tão experientes, maduras, experimentadas no caminho da busca da autorrealização tenham fôlego e ânimo para assim recomeçar a vida, não é? É como um renascimento, recomeçar. Então aquela sensação de se sentir uma criança num parque de diversões, de ter encontrado uma ilha perdida, assim, é mais ou menos esse o impacto que se produz quando nós chegamos até os conhecimentos védicos. Então esses conhecimentos, eles são muito produtivos, auspiciosos, e nós, aqueles que conseguem entender a importância, a relevância deles para si mesmos, chegarão automaticamente à conclusão de que esses conhecimentos também são, ou necessariamente são, importantes para a humanidade. E essa é a nossa responsabilidade, manter esse jardim sempre refrescado e com as portas abertas para que eventualmente borboletas, beija-flores e até seres humanos que são crianças possam divertirem nesse jardim, porque esse jardim ele é uma embaixada, é uma nave que transcende até o reino de Deus, até o coração de Krishna, e isso é o que produz a felicidade suprema que a alma pode experimentar. Muito obrigado por todos vocês, até pelas palavras de elogio à minha pessoa, ao meu trabalho, mas esse aqui é o momento de vocês falarem sobre vocês, então foi muito bom. Eu agora estou curioso para saber quem é o próximo, Tulasi.
Quero ouvir. Eu tô muito curioso para conhecer as histórias, porque como astrólogo, uma das fascinações que eu tenho é ouvir as histórias das pessoas. Quem não gostar de ouvir histórias não consegue ser um astrólogo. Então, Tula, assim, já que não tem tu, que tal tu mesmo? Vai você amanhã. Vamos adiar, já libera o dia 17. Ah, espertinha. Ah, então, a Karuna apareceu aí, ó. Por que já não coloca ela? É uma convocação quase obrigatória. Não é obrigatória. Não, é mesmo, tá bom. Se ela quiser, né? Não é uma força, não é obrigado não, tá? É só. Ah, tá. Tá bom então. Muito... Tá bom. Ah, que bom. Então, amanhã nós ouviremos então a história da Karuna. Muito bem, senhoras e senhores, parteiros e parteiras, vamos então finalizar. Nós estamos aqui com a Eva, a Carolina. Olha só, eu vou assim por baixo, tá? Olha o que a gente tem aqui. Eu vou falar assim por alto. Depois eles podem falar individualmente, cada um. A Carolina é terapeuta. A Daniela é instrutora. A Gi, eu não conheço muito bem a história dela ainda, mas a Isabela, ela assim, a história dela tá começando, mas ela já tem uma história por detrás para contar aí. O Gabriel, na verdade, é o nosso filhinho coletivo, né? O Bhakta Gabriel, ele veio aqui ocupar o espaço que ficou disponível. Ele está aqui aprendendo a consciência de Krishna, ele está vivendo aqui no ashram e ele é novinho, então ele está aprendendo. É uma sementinha que está sendo regada aí pelo amor de vocês, tá? Tem a Raquel, que é uma pesquisadora, uma buscadora, não conheço muito bem em detalhes a história pessoal dela, mas ela é uma investigadora. A própria Tulasi, né, que tem a história dela, o Wagner, que já falou, e tem também a Madhavi, que está lá nos Estados Unidos, que tem também uma ampla história de pesquisa, de investigação e tudo. Então, nós temos um grupo selecionado, sabe? Não é um grupo assim aleatório, é um grupo selecionado, né? Então, esse processo de a gente se conhecer, conhecer as histórias das pessoas, vai valorizar muito o respeito que nós teremos uns pelos outros, tá? E eu agradeço muito por vocês estarem aí com a gente e me dar também essa oportunidade de poder servi-los compartilhando os conhecimentos védicos num nível em que ele pode ser assimilado e apreciado. Namastê, Hare Krishna. Então, senhoras e senhores, chegou a hora do parto. Vamos dar a luz? O meu dia... Nossa, o meu dia... Não, eu vou fazer o seguinte, quem quiser conhecer um pouco da minha história, vai ter que conhecer primeiro a história do Henri Cristo. Alguém já ouviu falar? Você já ouviu falar do Henri Cristo, Tulasi? O Wagner, pega um vídeo aí que você gosta do Henri Cristo e coloca aí no grupo dos buscadores para o pessoal pesquisar o Henri Cristo, porque eu tenho uma história engraçada, muito engraçada, divertida, pessoal com o Henri Cristo. Eu já estive com ele umas 3 ou 4 vezes. Antes de me tornar um devoto de Krishna, eu estive com ele 4 vezes, na casa dele, pessoalmente com ele, convivendo com ele. E libera aí os vídeos do Henri Cristo. Deixa a Tulasi conhecer o Henri Cristo primeiro, depois vai lá, conheça o Henri Cristo, porque a minha história está entrelaçada com a história do Henri Cristo. Ó pai! Então, ó pai! Depois aí eu vou deixar a minha história para o final. Eu quero curtir um pouco o pessoal. O pessoal já... eu não conheço muitas coisas das pessoas, eu gosto de ouvir histórias também, então eu vou aproveitar meu momento aí.
Tá bom. Tudo bem, então amanhã eu vou esperar a Karuna, né, a Karuna falar. E amanhã é sexta, né? E no sábado eu conto uma história minha com o Henrique Cristo, então dá tempo de vocês conhecerem um pouco do Henrique Cristo, tá bom? Amanhã é quinta? É mesmo? Nossa, não, tem certeza? Nossa, é mesmo? Ganhei um dia a mais. Ah, então tá bem, estamos no lucro. Tá bom, então na sexta-feira eu conto a minha história com o Henrique Cristo. Tá? Primeiro conheçam o Henrique Cristo, senão vocês não vão entender a minha história, não vai nem ser divertido. Tá, então... Entendeu? Tem a Márcia também, né? Então, olha, nossa, tem tanta gente. Nossa, tem muita gente boa. Mas essa é uma das características desse grupo. As coisas, elas são todas embrionárias, né? Existe aí, nós estamos com várias sementes nas mãos. E a nós foi dada uma oportunidade de fazer um jardim. Nós estamos criando esse jardim juntos, né? Então é uma coisa que está crescendo juntos. Existe uma participação coletiva, né? Olha só, a Carolina está muito feliz. Ela mandou uma mensagem aqui, vamos ver o que ela falou. Pera aí. Olha só. Queridos, estou muito feliz e disponível para compartilhar a minha história. Olha aí, ela acabou de chegar da Itália. Ela passou todo esse processo da pandemia lá na Itália, que é o vórtex, né? O coração lá pulsante da história aí do processo da pandemia. E ela tá falando que amou ouvir assim as histórias e se inspirou a contar a história dela. E a Carolina, ela é uma menina super encantadora, ela é um amor de pessoa e ela é uma guerreirinha do bem. E a história dela é uma história muito linda. Eu conheço assim um pouco da história dela, mas eu vou conhecer em detalhes. E eu acho que vai ser ótimo ouvir a Carolina, né, falar. Então, Tula-se, ela já deixou a deixa aqui, só agende a Carolina, tá bom? Informe aí quando é que a gente vai poder ouvir a historinha dela, porque eu acho que vai ser muito bom, tá bom? Muito bem, então, tá certo. Todos nós.